Olá, vinhólogos e iniciantes do mundo do vinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vinho Sem Segredo. Eu queria começar pedindo desculpa por não ter feito vídeo na semana passada, pessoal. Tive algum problema ali com a visão, aí tive uma inflamação nos dois olhos, mas graças a Deus já estou bem melhor. Eu tinha até um roteiro, né, que era o roteiro da semana passada para passar para vocês. Mas hoje eu não gostei muito desse roteiro e a gente vai fazer um vídeo aqui meio que no improviso. Eu acredito que vai ser até melhor e é de um assunto que muita gente precisa saber, muita gente precisa conhecer, que é a diferença entre o vinho colonial e do vinho fino, do vinho, né, de vitis vinífera. Bom, pessoal, vamos entender o que é o vinho colonial primeiro, né? O vinho colonial é feito com uvas que se chamam Vitis lambrusca, da família da Vitis lambrusca, tá? São as uvas que a gente encontra no supermercado para comer, como por exemplo a uva Isabel, uva Niágara, tá? Esses vinhos coloniais são feitos dessas uvas. Já os vinhos finos, que a gente olha ali no contrarótulo escrito vinho fino tinto seco, né? Esses vinhos são feitos com uvas Vitis vinífera, que são de outra família, tá? Voltando para a Vitis lambrusca, não tem só essas uvas, tá? É uma ampla gama de uvas aí da mesma família, tá? Então, são uvas que geralmente são bem maiores se você comparar com a uva Vitis vinífera, que é do vinho fino, tá? Elas têm muito mais suco, né? Produzem com muito mais quantidade. Só que tem um porém, essas uvas elas têm uma carga de açúcar bem menor se comparada com a da outra família. Agora, pessoal, a Vitis vinífera, né, que é a uva de fazer vinho, é uma uva geralmente bem menorzinha, as sementes são maiores, né, a casca dela é mais grossa, né, e é uma uva que foi originária ali da região do Cáucaso. Ela nasceu ali próximo ali da região do Cáucaso, se espalhou na Europa como um todo e hoje, né, é mundialmente conhecida aí. Na verdade, é uma variedade gigantesca. Até hoje estão descobrindo novas variedades, né, de vitis vinífera ao redor do mundo. Vamos conhecer agora o método de produção de ambas as famílias de uva. O vinho feito com uva vitis lambrusca passa por um processo de fermentação igual ao processo de fermentação da vitis vinífera, com uma diferença. Como ela é uma uva maior, tem muito mais líquido e a concentração de açúcares é menor, às vezes o enólogo precisa colocar algum açúcar, sendo ele de cana, açúcar de beterraba, alguma fonte de sacarose para que as leveduras consigam consumir esse açúcar e transformar, né, esse açúcar em álcool. Já no caso da vitis vinífera, ela tem uma concentração maior de açúcar e na maioria das vezes não precisa de adição de nenhum tipo de açúcar, tá? Isso se chama no mundo da vinificação de chaptalização, tá, pessoal? Todos os países podem fazer chaptalização, colocar açúcar no vinho, né? No caso do Brasil, se o produtor fizer isso, ele vai ter que colocar ali vinho de mesa. Tem alguma coisinha na lei ali que para barrar essa chaptalização desenfreada no Brasil, o Ministério da Agricultura colocou alguns empecilhos ali, algumas regrinhas para quando você fizer isso, você precisar dizer no contrarótulo ali do vinho. E agora as características do vinho colonial e do vinho fino. Bom, pessoal, falando do vinho fino, as características, tanto em boca quanto em nariz, elas precisam ter todos os aromas possíveis e o mais raro de se encontrar é o aroma de uva, né? Diferente da vitis lambrusca, que é uma predominância ali em aromas e sabores, aquele gostinho azedinho, aquele cheiro forte de uva. Isso é o que mais vai diferenciar os vinhos. É possível o produtor fazer um vinho colonial com menos aromas de fruta, mas é quase impossível dele retirar totalmente se ele fizer, né, de forma tradicional, natural ali. Os vinhos de vitis vinífera, que são os vinhos finos, geralmente precisam de uma temperatura ideal, dependendo do corpo do vinho, né, dependendo da estrutura do vinho. Como, por exemplo, para vinhos tintos leves, a gente tem que tomar a 14 graus, para vinhos médio corpo a 16 e encorpado a partir de 18 graus. Já no caso dos vinhos coloniais, o mais ideal mesmo é você curtir o seu vinho colonial numa temperatura bem mais baixa, tá, pessoal? Até por conta desse açúcar residual, quando ele é doce e se ele for seco, por causa dessa questão desse ácido cítrico que existe no vinho. Se ele estiver muito quente,
ele fica azedo demais e aí não fica tão legal. O vinho colonial é muito usado em drinks, pessoal. É excelente para a produção de drinks. Aqui no sul, onde eu estou morando, o pessoal faz muito caipira de vinho. E eu vou falar a verdade para vocês, não é a mesma coisa se você colocar vinho fino para fazer caipira. O gosto não é o mesmo. Tem também quentão, que fica uma delícia com o vinho colonial. Tem também sagu, que é uma sobremesa muito usada aqui, principalmente pelos antigos aqui na região sul, e é bem gostoso. Também não fica o mesmo gosto com um vinho fino, tá, pessoal? Bom, e para encerrar, eu queria que você comentasse se você já provou vinhos coloniais, se você já provou vinho fino, qual que é a sua preferência. Deixa aqui nos comentários o que você mais gosta, né? Lembrando vocês, pessoal, vinho bom é aquele vinho que a gente gosta, não tem preço, não tem estilo, não tem país. Se eu gosto daquele vinho, aquele vinho é o melhor para mim. Então curta seu vinho sem preconceito, sem problemas, sem medo de ser feliz, tá, pessoal? Se é vinho colonial, se é vinho fino, o importante é você consumir e consumir de forma moderada, né? Então se inscreva no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos que precisam conhecer a diferença entre o vinho fino e o vinho colonial. Ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, pessoal. Eu vou ficando por aqui e muito obrigado. Valeu!